Gente, quantos X-Men são LGBTQIA+. Você já parou pra pensar nisso? Todos. Vários. No nosso sonho, vários. Mas parece que cada ano tem mais um que é oficializado, que sai do armário e a Marvel confirma. A última mais recente foi a Rachel Summers, a Rachel Grey, filha da Jean Grey do Cíclope. E aí isso aconteceu no ano passado, eu fiquei pensando nisso, falei, preciso chamar um especialista aqui no canal pra gente conversar sobre isso, contar um pouco de quem são os principais LGBTQIA+, que fazem parte do X-Men. Então quem está aqui, se não T-Nerd? Olá, tudo bem com vocês? T-Nerd tem um canal no YouTube, fala horrores no Twitter, que é onde a gente conversa mais, onde eu vejo mais. Ele tá sempre postando sobre X-Men, que é um dos times que ele mais gosta. X-Men é meu xodó, né? Eu comecei a ver quadrinho por causa do X-Men. X-Men tem uma fascinação muito grande com o público LGBTQIA+. Desde o começo, eu tenho vários amigos gays que começaram lendo quadrinhos por causa de X-Men lá atrás, quando nem se falava direito de representatividade, nem era uma coisa aberta. Ainda assim é a nossa história, né? É o pai da vampira espancando ela enquanto ela tá chorando, e ele falando, quem te criou pra ser assim? É o que a gente passa. A gente tinha isso no X-Men 2, o filme, o Bryan Singer, que era o diretor, que também é gay, bom. Ele explorava isso claramente no filme, né? Tem a cena com o Homem de Gelo, que depois, nos quadrinhos, né, muitos anos depois, também saiu do armário, a gente vai falar sobre ele aqui. E toda a cena, quando ele se assume como mutante pros pais, e é toda uma cena, obviamente, sobre ele falando sobre ser gay, e os pais dizendo, você já tentou não ser mutante? É muito boa essa cena. Respondendo a pergunta do início do vídeo, a minha lista aqui que eu peguei, tinha 60 personagens, incluindo aí personagens bem coadjuvantes. Mas o Ti já me falou que essa lista é bem maior que 60. Ela é enorme, ela é muito grande. X-Men, na verdade, tá começando a adquirir quem eles são realmente, a essência deles agora, né? X-Men sempre foi sobre diversidade em todos os sentidos. Mas a Marvel era meio que contra a diversidade, né? Tem um ponto muito pivotal na história dos X-Men, que é inclusive o momento em quando, de fato, o gibi, a revista, se torna um fenômeno de venda, que é quando o Chris Claremont assume a revista, e é quando ele traz essa ênfase dessa questão de que os mutantes sofrem preconceito. A grande luta dos X-Men é contra o preconceito. E uma das grandes sacadas exatamente foi criar a segunda versão do grupo, já pensando em diversidade. Sim, é muito diverso, é muito bonito o que ele faz. Eles colocam um comunista. Eles colocam uma mulher preta como líder, cara. Eles tiram o Ciclope e colocam uma mulher preta como líder. E aí, nesse momento, você vai ver pelas histórias que a gente separou aqui, vários personagens que foram introduzidos nos anos 80, e nesse momento que os X-Men estavam bombando, e que o Chris Claremont desde cedo tinha a intenção de que fossem LGBTQIA+, fossem abertamente ou gays, ou lésbicas, ou bissexuais, só que não podia falar sobre isso. Então essas histórias, a gente passou anos com sugestões, com insinuações, sim. E esses personagens só foram poder sair do armário muito tempo depois, alguns questões de 30 anos depois, 40 anos depois. X-Men é tão importante nessa questão da diversidade que o primeiro personagem abertamente que se assumiu gay na Marvel é um personagem do universo mutante, que é o Estrela Polar. Até hoje ele é um grande ícone LGBTQIA+, nos quadrinhos, uma grande figura. Cara, o Estrela Polar era um time super secundário, que não era nem um time americano, então assim, é fácil você colocar um personagem tipo, que não vai ser muito vendido, que era na Tropa Alpha, que é onde o Wolverine começa. Exato. O personagem, o Jean-Paul Babier, que é o Estrela Polar, foi criado em 79 pra Tropa Alpha. E ele só foi se assumir em 92. Assim, ele é um personagem insuportável. Ele é criado para ser insuportável. Chato pra caralho. Sabe aquele gay metido com síndrome de Regina George? A pauta, né, o momento que ele se assumiu, que ele se assume, não foi nem porque ele teve um relacionamento, porque rolou um beijo nos quadrinhos, é porque na história ele adota um bebê que tem HIV porque ele herdou da mãe. A mãe tinha HIV, o bebê contraiu durante a gestação, e aí ele adota a criança. E o que aconteceu foi que anos depois, conforme a Marvel conseguiu essa abertura maior pra falar sobre essas histórias, o personagem ganhou espaço e puderam desenvolver isso. E aí teve um grande momento que foi quando ele se casou em 2012, ou isso seja... foi lindo, cara. Isso foi o primeiro quadrinho que colocou um casamento LGBT e na capa. E foi X-Men, isso é muito lindo. Depois disso, a próxima grande personagem que veio foi em 2003 só. Então pensa aí, 92, 2003. É a Karma, ela saiu do armário pra melhor amiga dela. Ela conta pra Miragem, que é uma outra membro dos Novos Mutantes, ela se assume... Que, inclusive, no filme dos Novos Mutantes,
ela namora a Lupina. Exato. Tem nada a ver com o quadrinho, mas ela tá ali. A Lupina, ela vira lobisomem. Ela vira um lobo. E ela foi criada por um cara muito, muito, muito religioso, um super pastor. E ele falava que ela era uma cria do demônio, ele batia muito nela porque ela não podia passar por aquilo. E ela era extremamente ostracizada por esse cara e odiada por toda a vila porque todo mundo sabia que ela era do demônio. E isso é uma coisa que muito LGBT passa, com família religiosa. De novo, Chris Claremont tentando fazer o máximo que ele pode pra colocar um personagem. Se você lê, você sabe como que é a coisa, você sabe que tipo de pessoa a pessoa é. Mas é sempre escondido. É aquela velha questão, pra bom entendedor, minha palavra basta. Então, pra quem tava acompanhando, a gente consegue ler no subtexto. E aí, ao longo dos anos, esse subtexto foi se tornando texto. E a Lupina tem uma conexão com o nosso próximo X-Men na lista, que é o Rictor. Eles tiveram um namoro, mas, isso é muito legal, a percepção dos fãs é que ajudou a construir a homossexualidade do Rictor, porque desde o começo ele tinha uma relação muito próxima com Shatterstar, que é um outro personagem, um outro herói, também da X-Force, que veio de um mundo paralelo, enfim, é toda uma história. E em 2007, na verdade, ele só dá a entender que ele gosta de homens. Não acontece nada e também não é nenhuma coisa tipo, gente, eu sou gay. Não é nada disso. Só 2 anos depois, em 2009, que ele finalmente beija o Shatterstar. Então, assim, depois de anos de uma relação super próxima, em que um se sacrificava em nome do outro, um se preocupava com o outro o tempo inteiro, estavam sempre juntos, etc. O Shatterstar, pra quem não sabe, tá no filme do Deadpool 2. Talvez o Homem de Gelo seja o personagem gay mais conhecido dos X-Men? Talvez. É, porque ele é original, né? Ele é original, ele tá aí há vários anos, já esteve nos filmes, enfim. Como foi a história do Homem de Gelo? Durante um arco conhecido como Novíssimos X-Men, foi quando eles tentaram rebootar os X-Men pela 1000ª vez, o Brian Michael Bendis, que é um dos meus roteiristas favoritos... Meus também, mas ele não é muito bom pra tratar com diversidade. Ele fez uma viagem no tempo e pegou os 5 personagens originais dos X-Men, lá quando eles eram crianças, adolescentes ainda, e trouxeram pro presente. Então eram 5 adolescentes convivendo com a versão adulta deles mesmos e com todos os outros X-Men. Os X-Men adultos estavam brigados, tinham dividido metade pra cada lado. Wolverine liderando um grupo, o Cíclope liderando outro grupo. Então eles ali, jovens, pensando, nossa, eu vou crescer e vai acontecer isso. Nesse arco, que a Jean Grey tira o Bob do armário. Porque a Jean Grey é telepata, né? Então ela sabe o que passa na cabeça dos amiguinhos dela. Mas é bem engraçado porque, assim, o Bob é um personagem que sempre foi... Ele sempre tirou muito sarro de tudo. Ele sempre foi o tipo... O cara que quer se provar demais com as mulheres, ele sempre tenta fazer alguma coisa. E ele tá fazendo uma brincadeira no quadrinho que é com a Illyana, tipo, é gostosa, alguma coisa do gênero. E a Jean Grey olha pra ele assim, ah, mano, te manca. Para de fazer cena, né? Para de fazer cena. E, curiosamente, Illyana, que também é do Vale. Aí a gente tem essa jornada do adolescente saindo do armário. Eventualmente, esses 5 X-Men jovens voltam pro passado, né? Acaba esse período. E aí o personagem adulto se assume, isso é em 2015. Que é quando ele ganha uma série própria, a primeira vez que o Homem de Gelo lidera a sua própria revista, não durou muito tempo também, eu li aqui, eu também não sou muito fã, não acho que é muito bem escrita não, mas é muito engraçado que também junto com ele tira do armário o Pyro. Eu não sei quem lembra também do Pyro. Aquele controla-fogo dos filmes. Dos filmes, ele tá nos filmes, tá, né? No desenho animado do X-Men Evolution, você com certeza conhece. E aí tem uma cena que simplesmente mostra o Pyro saindo da cama do Homem de Gelo, então assim, eles se pegaram. Amigas e rivais. Essa história do Pyro saindo da cama em 2018. Então, assim, 3 anos depois do Homem de Gelo. Tá, mas aí você me fala, pô, Marcelo, mas e os grandes personagens, né? Tipo, Tempestade, Cíclope, Wolverine. Tem uma grande elucubração aí sobre esses personagens. O Wolverine tem uma versão alternativa, que durante um tempo também participou de uma minissérie da Marvel, e foi um escândalo porque ele tinha um caso com... Era com Hércules? Era com Hércules. Com Hércules, eles se pegavam, se beijavam, vários fãs gostaram, mas era um Wolverine de um universo paralelo, não era o Wolverine oficial. Porém, Tia aqui é super adepto da ideia de que o Wolverine, Cíclope e Jean Grey... E Emma Frost de fim de semana. Olha lá, todo mundo se pega, tá todo mundo se pegando. A ideia da Marvel hoje em dia, ela abraçou muito a diversidade, especialmente nos X-Men com a fase do Hickman, que é muito legal, ela é muito bonita. E uma das ideias dessa fase é se reproduzam. Tem agora que se reproduzir pra nossa espécie não acabar, então é pegação, é suruba de Noronha. Pode falar. Eu pensei nisso também, porque assim, gente, vamos só dar um contexto pra vocês. O Jonathan Hickman é um dos grandes roteiristas da atualidade, ele assumiu os X-Men, questão de
vou chutar 4 anos atrás, foi em 2018, eu acho. E aí, qual foi a nova direção pra onde ele levou? Ele pegou todos os mutantes do mundo e colocou na ilha de Krakoa, que é uma ilha que faz parte do mapa da Marvel, sempre foi importante pra história dos X-Men, enfim. Colocou todos os mutantes lá e criaram uma nação. É uma nação mutante. Só mutante pode entrar lá. Todos eles convivem, inclusive os vilões, estão todos juntos, todo mundo morando junto. Não existe diferença mais, não existe mais vilão, existe mutante. Uma das edições mostra um mapa da ilha de Krakoa, onde todo mundo tá morando. É muito legal. E aí você percebe que a cabana onde mora Jean Grey e Cíclope, que estão juntos, é conectada com a cabana do Wolverine. Ah, e não é só isso, não é a cabana do Ciclope da Jean Grey do Wolverine. É a cabana da família Summers. Exato. O que o Wolverine está fazendo na cabana da família Summers? Vários fãs têm a teoria de que é um caso poliamoroso. Resolveram essa diferença de uma vez por todas e tipo, vamos todo mundo se pegar e vamos acabar com essa história. Pô, é uma ideia ótima, sabe? Essa ideia de colocarem finalmente poliamor um pouco nas X-Men, sabe? Mudar um pouco o construtivismo dessa normatividade que tem sempre, né? E faria sentido mais ainda num personagem como o Wolverine, que é um personagem que vive há 200 anos, mais de 200 anos. Não, vai completar 200 anos que ele tá vivo. O cara já viveu de tudo, assim. Você acha que seria um absurdo pra ele, tipo, pegar... ele pegava a Mística o tempo todo, você acha que não trocava ali? Então, aí outra história que a gente tem pra contar. Mística, outro ícone LGBTQIA+. Mística tem vídeo só pra ela aqui no canal. Eu já expliquei toda a história da Mística e da Sina. É meio complicado, né? Porque ela muda de forma, ela é gênero fluido na forma mais pura que existe. Ela é transmorfa, vocês lembram da Mística? A Mística está nos filmes também. E a Mística é outra personagem criada pelo Chris Claremont lá nos anos 80. Desde o começo ele também já queria que fosse uma personagem lésbica. Ela tem uma relação com a Sina, que é a colega dela na Irmandade de Mutantes, desde o começo. Eram muito amigas. Tinha várias cenas mostrando a vida doméstica delas. Elas moravam juntas. Elas criaram uma filha. Criaram a vampira. Só que nada era dito. Não, nunca. Eu ainda tento dizer que a Mística, pra mim, é um dos personagens LGBT da Marvel mais importantes. Porque a gente sabia desde o começo, até o cara que era homofóbico sabia desde o começo que elas eram um casal. Não era, tipo, escondido de jeito nenhum, assim. Teve um momento que a Sina, ela morre. E a jornada da Mística, acho que é desde os anos 90, sim, ela morre nos anos 90, alguma coisa, até hoje é tudo pela Sina. E elas conheceram muitos e muitos anos atrás, acho que foi no século XIX, assim. E a Sina conheceu quando ela tava na forma de um homem, do Eric Raven. E ela foi, tipo, meio que descobriu qual era a história daquela mina que predizia o futuro com uma certeza enorme. Esse é o dom mutante da Sina, ela prevê o futuro. E aí a grande questão hoje, né, como é que essa relação tá sendo trabalhada hoje? Na ilha de Krakoa, onde todos os X-Men estão juntos agora, você consegue ressuscitar mutantes. Só que desde o começo, o Professor Xavier não quer ressuscitar a Sina. Ele não pode. Ele não pode. Porque a Sina sabendo o futuro, ela vai acabar com tudo. Porque esse arco que o Jonathan Hickman começou, ele também conta um pouco do que vai acontecer no futuro. E o futuro de Krakoa não é um futuro positivo, não vai dar certo. Esse projeto de todo mundo morando na ilha não vai dar certo. Os mutantes nunca vencem. Os mutantes nunca conseguem ser integrados à sociedade. Então, ele não pode ter uma clarividente viva ali contando, porque vai desmanchar esse projeto dele. Só que a Mística tá lá, a Mística faz parte do conselho, tem um conselho dos 12, que é um conselho dos mutantes mais importantes. Tempestade faz parte, o Professor Xavier, o Apocalipse, Magneto, enfim, todo mundo tá lá, que ajudam a tomar as decisões coletivas de Krakoa. E tá lá a Mística falando, gente, cadê minha esposa? E aí que ela usa o termo minha esposa, entendeu? A gente só descobre o primeiro beijo nos quadrinhos dela, só é mostrado o primeiro beijo nos quadrinhos delas em 2019, numa edição especial que a Marvel criou, chamada História do Universo Marvel, pra celebrar aí não sei qual aniversário da Marvel, em que ela conta cronologicamente o avanço de tudo, de todos os personagens, não só de X-Men, mas de tudo da Marvel. E aí tem uma questão que é, o Wolverine não é oficialmente do Vale, porém, o filho dele é. Yes, e é gostosão. Quem é o filho dele, Ti? O Daken. É o Daken. O Daken é o filho do Wolverine com a Itsu, que é uma mulher japonesa, né? O Wolverine passou anos no Japão, toda coisa dele ser samurai. Teve esse filho foi... Ele não sabia que nasceu, foi adotado por uma família japonesa, depois foi criado pra destruir o próprio pai. E ele é parecido com o próprio pai, né? Ele tem os mesmos dons mutantes, ele tem garra, só que acho que ele só tem 2, se eu não me engano. E ele tem fator de cura, senso aguçado, só que... Ele tem um poder muito mais legal. Ele tem um poder extra que é... Ele lança feromônios, as pessoas se sentem atraídas por ele. Ou seja, ele é o gostosão primal do mundo, assim. Todo mundo quer pegar o Daken. E aí o Daken é bissexual, e o Daken pega todo mundo. Tem até uma teoria, na verdade, de que ele é assexual, porque o Daken é vilão.
Então, na verdade, o que ele faz ele só usa as outras pessoas sexualmente pra conseguir certas vantagens. Então, pra obter informações, pra espionagem. Então... E faz sentido com o personagem, quando você vai conhecendo que o Daken ele é meio filho da mãe, assim, e ele é conquistador, faz sentido até com o personagem de utilizar isso pra manipular. A gente tem o Deadpool, que é outro personagem que tem muito do DNA artístico, DNA criativo do Wolverine, foi surgido ali quando o Wolverine estava no auge, puxa muito da figura dele, que é um cara que também tem fator de cura, também é violento pra caramba, que nem o Wolverine, e ao mesmo tempo ele tem um DNA artístico do Homem-Aranha, né? O cara que faz piada, que não leva nada a sério, e o Deadpool desde o começo sempre fez piada de cunho afetivo, sexual com qualquer pessoa que ele tava junto. Mas aqui ficou muito mais claro quando você lança o quadrinho do Homem-Aranha com o Deadpool. Que eles têm uma química incrível. O Deadpool, ele deixa claro que ele é completamente apaixonado pelo Homem-Aranha. Tem um vídeo também sobre o Deadpool na época que o segundo filme saiu, eu fiz o vídeo. Tem uma cena maravilhosa, que é eles amarrados e o Deadpool amarrados juntos, e eles tentando se soltar, e o Deadpool falando que basicamente tá excitado porque eles estão lá juntos, amarrados. Porque eles estão de frente roçando no outro. Exato. Então olha como são as coisas. O Deadpool foi criado ali já nos anos 90, então o personagem foi atingir a popularidade dele no final dos anos 90. Você já tem um público com um pouco mais de abertura pra essa discussão, que o próprio público, desde o começo, sempre entendeu que ele era um personagem pansexual. Hoje a gente entende ele, oficializado pela Marvel, como pansexual. Nunca teve um momento em que ele precisou sair do armário e dizer, gente, eu sou pansexual, porque você via isso. Você era via claro. Quem oficializou ele como pansexual, na verdade, foi um dos roteiristas. Ele teve várias revistas. Um dos volumes, né, como a gente chama, né, cada vez que vai surgindo uma revista específica do personagem. O volume que ali de 2012 até 2015 era um cara chamado Gary Dugan, que tava cuidando da revista, e aí as pessoas falaram sobre isso, e ele soltou num tweet dizendo, gente, sim, ele é pansexual, a gente entende ele como pansexual. Então o personagem nunca precisou sair do armário. Vocês estão vendo aí quanto personagem tem, a gente vai tentar finalizar aqui, tem 3 que a gente acha importante citar ainda, que são 3 personagens pivotais nos X-Men. A gente tem a Psylocke, que saiu do armário muitos anos atrás também. A Psylocke também era um processo, era uma telepata, também tem essa questão de ler a mente dos outros, também ficou subentendido durante muito tempo. E aí agora, só no ano passado, que foi essa polêmica toda que surgiu, que ela começou um relacionamento com a Rachel Summers. A Rachel Summers é a Fênix 2, embora ninguém mais chame ela desse jeito, porque ela é a filha do Cíclope e da Jean Grey de um futuro alternativo. E sim, ela era a Fênix, ela tinha o poder da mãe dela, era tão poderosa quanto a mãe dela. A Rachel, desde o começo, tinha ali uma relação com a Kitty Pryde, com outras meninas dos X-Men, enfim, que também nada ficava muito claro, era uma coisa muito... são muito amigas. E aí agora viraram um power couple. Assim, mas duas você sentiu o cheiro do couro de longe, assim, sabe? Você olhava pra ela e falava assim, não, a gente sabe que você é... Então em 2022, agora, finalmente, a Rachel Summers e a Psylocke, que sempre foram muito amigas, oficializaram, e agora elas são um casal. E no centro, ali misturada com todo mundo, uma outra figura que também é muito popular, talvez junto com o Homem de Gelo, talvez seja a X-Men mais popular, que seja a LGBTQIA+, que é a Kitty Pryde. Cara, eu acho que a Kitty Pryde provavelmente é um dos X-Men mais amados de todos os X-Men que tem. E a Kitty, ela tem um poder defensivo. Tudo que ela faz, na verdade, é fazer com que a pessoa não se machuque, não toque, ela não ataca ninguém, ela não faz mal a ninguém. Ela deixa as coisas intangíveis, então você pode atravessar as coisas. A Kitty apareceu no último X-Men 3, no último da primeira trilogia. E ela aparece no Dias do Futuro Passado também, né? Ela que ajuda a voltar no tempo. Essa história da Kitty. Enfim, interpretada pelo Elliot Page, pré-transição, enfim. Mó legal, a gente tem a Kitty nos quadrinhos como bissexual e ter o Elliot agora. Eu acho que também o fato dela ser muito popular é porque a Kitty foi criada pelo Chris Claremont de novo, lá nos anos 80. Ela foi uma reintrodução para os X-Men, aquela coisa de precisamos criar um personagem jovem que seja um representante do leitor ali de 13, 14 anos, descobrindo esse mundo dos X-Men. E ela tá lá com os X-Men desde o começo, então as pessoas viram ela literalmente envelhecer também. Até que em 2020 já oficializaram que ela é bissexual, beijou uma mulher. Foi uma bonitinha. Foi super fofo. Então assim, Kitty Pryde, bem-vinda ao Vale. A gente conseguia imaginar, porque assim, ela pegava o Colossus, né? O romance dela com o Colossus é uma coisa que vem de longo prazo, era meio problemático, porque ela tinha, tipo, 13 anos. E ele era maior de idade. Mas a todo momento ela era muito próxima da Illyana. Sempre deixou entender que talvez existisse alguma coisa entre as duas, ou rolou alguma coisa, porque
tem certas proximidades que não são só amizade. E aí, inclusive, no mesmo ano em que a Kitty Pryde se assumiu nos quadrinhos, a Illyana, que é a irmã do Colossus, que é conhecida como Magic, né? A mágica. Como ela no Brasil? Magia? Magia, né? A Magia também se assume como pansexual. A Magia era uma personagem que ficou... A história dela ficou presa no inferno durante... que é uma dimensão paralela. Ficou presa no inferno durante anos, então era uma pessoa muito retraída e tal. E agora ela é uma das fodonas da Marvel, assim, ela tem um controle de magia que é enorme, ela já dá aula... Ela estudou com o Doutor Estranho. Ela dá aula na academia do Doutor Existem Estranho. dimensões de onde ela é a maga suprema da Marvel. E aí, em 2020, ela contou também num diálogo do tipo, que ela pega todo... A Marvel agora tem uma linha que chama Marvel Vozes, que é dedicada regularmente a diferentes minorias, então você tem o Marvel Vozes dedicado para personagens pretos, para personagens latinos, e geralmente em junho, né, o mês do orgulho, eles fazem uma nova edição do Marvel Vozes, Orgulho, que é voltado para os personagens LGBTQIA+. E aí estava me contando que já introduziram personagens LGBTQIA+. A proposta é que toda edição tenha um personagem LGBTQIA+, novo, que vai fazer parte da cronologia da Marvel. Eles estavam me contando agora de uma nova X-Men, uma nova mutante, que é trans. Tem dois, na verdade. Esse daqui que você tá na mão, você tem o Sonos, e ele começou com uma pegação do Daken, e aí a história vai evoluindo e tudo mais, ele é mutante também. E hoje em dia ele está nos carrascos. E o mais legal é que esse ano passado agora que saiu, tem a Escapade, que é a Sheila Sexton, que é uma garota trans, e o poder dela é interessante, ela tem o poder de trocar com a pessoa. Tipo, eu e você, de repente, a gente troca de lugar. Ah, ela é uma teleporter. Não de lugar físico, eu viro você e você vira eu. Ah, entendi. Ela transmite a mente dela. É, meio que isso. Essa última fase da Marvel, que é a do Hickman, a Marvel ela realmente assumiu o papel de mutante adverso. Então toda vez que você pega um quadrinho da Marvel, dos X-Men, você vai ter alguma representatividade LGBT, alguma representatividade de etnias diferentes, e isso tá muito legal, porque sempre foi a essência deles, né? Ti, querido, quero agradecer sua presença aqui. Eu agradeço. Vende seu jabá, Ti, onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Gente, vocês me encontram no Twitter, que é Thiago Charete. No YouTube, mesma coisa. Ou se você colocar T-Nerd, você vai encontrar. E no Instagram, T-Nerds com Z. Contem pra gente se vocês gostaram da colaboração e contem pra gente quais são os seus personagens super-heróis LGBTQIA+ favoritos. Dos X-Men ou não, se for dos X-Men, melhor. Beijo, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau.